E aí, meus amigos, meus irmãos, meus colegas, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos prosseguir na nossa jornada de reflexões, de leituras da Palavra de Deus. Nós estamos no Evangelho de Jesus, escrito pelo autor Mateus, evangelista Mateus. Nós estamos comentando capítulo a capítulo, trecho a trecho, refletindo junto. Sempre gosto de lembrar que é muito importante que você faça as suas leituras, tenha as suas próprias reflexões e que o Espírito Santo fale ao seu coração. E vamos para aqui para mais uma reflexão. Muito obrigado por cada pessoa que tem nos ajudado, contribuído conosco, compartilhando esses vídeos, se inscrevendo no canal, curtindo, comentando. Isso é muito importante e eu sou muito grato por cada um de vocês que recebe esse vídeo e contribui com isso conosco. Muito obrigado. Vamos para a nossa leitura de hoje. Nós estamos hoje no capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Que diz assim a palavra de Deus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão preso uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: O Senhor precisa deles, e logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em uma jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então, puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Até aqui. E esse texto também acredito muito conhecido por vários de nós, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, outros também conhecidos em outros evangelhos como o Domingo de Ramos, e cronologicamente já era a caminho da Páscoa em que Jesus seria crucificado, e um pouco antes disso Jesus tem alguns momentos muito importantes, e logo o trecho antes disso aqui teve uma parte muito legal se lembrar sobre a cura de 2 cegos próximos a Jericó, no caminho que Jesus vinha para cá, um milagre muito importante nesse contexto. E o que nós podemos refletir diante desse texto? Porque esse caminho, esse local, essa região, Jesus estava a caminho de Jerusalém para cumprir o seu propósito em todo o seu plano já traçado. E por que Jesus pede um jumentinho e ainda diz: o Senhor precisa dele? Exatamente para se cumprir, assim como todos os outros feitos de Jesus, tudo que já estava descrito e falado pelos profetas do Antigo Testamento. Nós vamos reler aqui Zacarias 9, que é o que o autor diz para nós que era para se cumprir o que o profeta havia dito. E lá em Zacarias 9 está escrito: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Em outras versões diz, em vez de pobre, humilde. Assim como a versão está falando aqui sobre a humildade de Jesus. O cumprimento do Messias com essa entrada e esse reconhecimento. Nós vemos claramente que essa multidão, que os discípulos, nesse contexto, os que estavam próximos de Jesus, reconheceram essa profecia, reconheceram, tanto é que a atitude deles foi essa, A maior parte da multidão estendeu suas capas no caminho e outros cortavam ramos de árvores espalhando-os pelo caminho. Reconheceram ele como rei, reconheceram das profecias que falavam de um Messias, de um profeta esperado, de um redentor, de alguém que transformaria, que faria uma reforma, uma mudança nessa história. Antes eu queria só refletir um pouquinho sobre o versículo 3 que eu falei, em que Jesus diz assim:
que ele aconselha os discípulos a ir a buscar o jumento, né? E aí ele falou, se alguém, desculpe, se alguém disser alguma coisa, respondam, o Senhor precisa deles. E aqui nós podemos refletir em duas situações sobre o Senhor precisar. E a primeira delas, na verdade, é que o Senhor não precisa de nada nosso. Ele pode muito bem fazer tudo o que Ele bem quer sem a nossa ajuda. Mas Ele nos dá esse privilégio por causa do teu amor e para que participemos das grandes coisas que Ele tem desejo em fazer na sua revelação e glorificação. E assim como esse jumentinho, nós também podemos ser um instrumento de Deus em que Ele pode querer precisar de nós. Não somente nós, mas também tudo o que Ele nos deu, todos os nossos recursos, todos os nossos bens. E a pergunta é, se o Senhor, entre aspas, precisar de você, você está disponível? Se o Senhor precisar dos seus bens, dos seus recursos, dos seus talentos, estão disponíveis para Ele? Pense sobre isso. Voltando ao reconhecimento de todos os que estavam à volta de Jesus, o reconheceram como rei, como Messias, como profeta esperado, como redentor, como um resgatador, um transformador, alguém que faria uma revolução naquela época. Essa era a expectativa grande deles, pois estavam oprimidos por Roma. E aqui vemos esse reconhecimento, versículo 9 e 10, eu vou reler. E as multidões, tanto os que iam adiante dele, como os que seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. O reconhecimento de louvor de quem Jesus realmente era. Jesus estava sendo reconhecido pela multidão em Jerusalém como um profeta, como o rei que era, como o redentor que era. E a reflexão que eu gostaria de que vocês fizessem também, mais uma vez com uma pergunta, é, eles realmente reconheceram que precisavam de um Senhor, que precisavam de um redentor. Eles esperavam por isso, um Messias, um profeta. E nós reconhecemos Jesus como o quê? Como nosso Salvador? Nós temos essa convicção? Esperamos por isso? Eu escutei certo pregador usar essa frase, que não tem como Jesus ser seu Salvador se antes ele não for o seu Senhor. E a pergunta é, Jesus é o seu Senhor? Ele é o dono da sua vida? Ele é quem pode mandar em sua vida, dar a vida e a tomá-la? Tomar decisões e indicar as suas decisões, direcionar a sua vida? Jesus é o único Salvador. Para isso ele precisa ser o único Senhor da nossa vida. Pense nisso. Para que Jesus seja verdadeiramente o nosso Salvador, ele primeiramente precisa assentar no trono do nosso coração e ser Senhor das nossas vidas, das nossas decisões, tudo que somos e de tudo que temos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque a tua palavra revela mais uma vez a verdade de quem o Senhor é, a verdade de quem Cristo é. Ele é Rei, Ele é o Messias, Ele é o resgatador, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é o quem redime, Deus, o teu povo, quem transforma e quem revolucionou as nossas vidas. Para que Ele possa mesmo realmente salvar as nossas vidas. Primeiramente, Ele assente no trono dos nossos corações. E essa é a minha oração para cada um dos meus irmãos que está nesse momento ouvindo essa palavra e essa oração. Que Jesus seja o Senhor no seu coração e o seu Salvador de toda a sua vida. Nós oramos em nome de Jesus. Deus abençoe você.